Existem alguns temas que eles acabam sendo recorrentes na vida da igreja. Vez por outra nós precisamos pregar sobre fé. Vez por outra nós precisamos pregar sobre vida de devoção. Vez por outra precisamos pregar sobre princípios financeiros na palavra de Deus. Existem alguns temas que eles precisam voltar ao nosso coração com alguma recorrência, para que nós possamos juntos reavivarmos os princípios da palavra dentro do nosso coração. E nós somos, entre aspas, às vezes um pouco esquecidos, mas faz parte da natureza humana, e inclusive isso é bíblico, que em Provérbios diz que quando nós paramos de aprender, esquecemos aquilo que já sabemos. E eu, nos últimos 2 domingos, venho pregando sobre a fé, e a fé aplicada a partir da família, da nossa casa. Preguei no primeiro domingo desse tema a respeito do que Josué, no seu último capítulo, no capítulo 24, fazia um discurso sobre a história do povo hebreu, muito antes da sua própria história, trazendo um recapitular, um sentimento de gratidão, de percepção da obra de Deus sobre a sua vida. E ao final do seu discurso ele diz assim: olha, diante de tudo isso eu preciso dizer uma coisa para vocês. Vocês precisam tomar uma decisão. A decisão da minha casa é que nós vamos servir ao Senhor. Agora vocês decidam o que vocês quiserem. Mas eu e a minha casa. Eu e a minha casa. Não é uma palavra profética, é uma declaração de fé. Também, na semana seguinte, ou seja, domingo passado, em Deuteronômio 6, preguei sobre o entendimento da responsabilidade que nós temos no legado que carregamos ao transferir às gerações posteriores a nós, ou seja, nossos filhos, nossos netos, a palavra, e como esse compromisso da palavra, ele é um compromisso de declaração e de ação. Não, eu não falo muito assim para não enjoar meus filhos, mas na prática, assim, o que eu faço é manter, de alguma maneira, um comportamento adequado. Ótimo, irmão, o exemplo é fantástico, mas a Bíblia diz que você tem que falar e fazer. Ter um discurso e uma atitude coerente com o discurso que você tem. Seus filhos precisam conhecer a sua história, como Josué fez, mas precisam conhecer a sua prática de fé, como Deuteronômio foi declarado. E hoje, nós vamos falar um pouco mais sobre essa fé edificada em nossas vidas, sobre essa fé, sobre essa casa que se posiciona em fé e edifica em fé o seu legado. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Salmo 127. Um pequeno salmo, de poucos versículos, mas tão importante, tão relevante. E ele diz assim: se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando estão dormindo. Os filhos são um presente do Senhor, eles são uma verdadeira bênção. Os filhos que o homem tem na sua mocidade são como flecha nas mãos de um soldado. Feliz o homem que tem muitas dessas flechas. Ele não será derrotado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Amém? O versículo 1 começa dizendo: se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Se o Senhor Deus
não estiver nesse negócio, meu irmão, a canseira vai ser grande e o resultado vai ser pouco. É muito ruim trabalhar e não ter resultado, não é? É muito ruim. Quando você luta, faz e o resultado não vem. Eu converso com muitos pastores. Essa semana mesmo atendi alguns pastores. E muitas vezes a dor desses pastores é quando eles olham para a igreja que eles estão pastoreando e não conseguem enxergar um resultado equivalente ao esforço que eles têm tentado fazer em prol do crescimento, da maturidade da igreja que pastoreiam. A mesma coisa acontece com você no seu trabalho. É muito ruim chegar no fim do mês e o seu patrão falar para você assim: olha, infelizmente não tem como te pagar hoje. Aguenta as pontas mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Nós estivemos passando, os servidores estaduais de Minas Gerais passaram os últimos anos com essa triste realidade de ter os seus salários atrasados, ou parcelados, ou programados. É muito ruim você chegar no fim do ano, na hora de receber o 13º, alguém falar para você assim: vou te pagar em 24 parcelas. Aquela parcela, quando cai, ela nem... É tão pouquinho que ela desaparece no orçamento. O texto diz: se o Senhor não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Você está cansado de trabalhar e não ver resultado na sua família? A palavra edificar. O que significa edificar? Eu estive olhando no dicionário e diz assim: edificar é levantar uma construção a partir do solo, segundo um plano estabelecido e por meio da superposição e combinação de materiais apropriados. Saulinho, você entende isso? Edificar é, a partir do solo, levantar algo planejado e alcançar um objetivo através da sobreposição. Ou seja, edificar tem a ver com crescer, com aumentar, com melhorar, com construir. Quando você olha para a sua família, quando você olha para a sua casa, para o seu lar, você está melhor do que você já esteve? Quando você olha para a vida dos seus filhos, eles estão melhores? Eles foram edificados na sua casa? Quando você olha para os seus alvos, os seus objetivos, você reconhece ali um processo de edificação? Sabe, talvez nos falte até uma forma de avaliarmos como estamos. Mas eu quero fazer pelo menos 4 perguntas que talvez nos ajudem a avaliar se estamos ou não construindo um relacionamento familiar à base de uma fé em Deus que tem nos levado a vencer, a crescer. A primeira pergunta é: Deus está envolvido no seu planejamento financeiro? Deus faz parte do seu orçamento? Ah, pastor, negócio de dízimo. Não estou falando de dízimo, meu irmão. Quero ensinar a você mais uma vez algo que nós ensinamos aqui nessa igreja através dos nossos cursos. Deus não está interessado nos seus 10%, Ele está interessado nos seus 100%. Nossa, mas dízimo não era 10%, agora já subiu assim? Não, meu irmão. Não é o dólar, não. Deus está interessado em abençoar você inteiro. Deus está abençoado em multiplicar tudo que você tem.
Deus está interessado em fazer com que você viva e coma e experimente o melhor dessa terra. Ele não está barganhando com você por causa de 10%, não, meu irmão. Ele ama você inteiro. E Ele quer cuidar de você inteiro. O problema é que você não quer deixar Ele fazer isso. Porque você diz assim, entreguei meus 10%, o resto eu me viro, não quero opinião. E quantas decisões financeiras erradas você tem tomado? Como assim, pastor? Por exemplo, a Bíblia diz, não empreste. Não seja fiador. Ah, pastor, mas não tem jeito. O cara lá é tão amigo meu, como que eu vou deixar de ser fiador para ele? Ok, você então assuma a responsabilidade, porque Deus já te explicou através da sua palavra. Quando você é fiador do seu vizinho, vão levar até a sua cama. A Bíblia diz, é melhor você dar a alguém do que emprestar. Mas você insiste em emprestar. Pastor, mas eu não tenho para dar, então você não pode emprestar, porque se você não tem para dar, você não pode emprestar. Pastor, estou precisando aprender mais sobre finanças. Então, meus irmãos, você acredita que nós abrimos um curso para casais sobre finanças no casamento, e o curso não teve procura, e nós não tivemos o curso? Deve ser uma igreja de milionários aqui, né? Deve ser, né? Segunda pergunta que eu quero que você faça para avaliar sobre a sua vida. Deus está envolvido na sua agenda? Primeiro eu perguntei se Deus está envolvido nas suas finanças. A segunda, Deus está envolvido na sua agenda? Meus irmãos, eu estou com vontade de pedir para alguém tirar uma foto desse auditório cheio aqui hoje. Meus irmãos, que alegria ver vocês todos aqui. Mas nós perdemos a nossa agenda como igreja. Assim, ventou, a gente fala assim, vou ficar no online. Meus irmãos, nós precisamos voltar a ter o interesse de nos reunirmos como igreja, de andarmos juntos. Terça-feira, os cursos aqui, gente, estava uma tempestade, e o povo todo aqui. Quarta-feira, isso aqui, a gente tinha que pedir licença para passar nas salas lá embaixo, de tão cheio que estava. Hoje de manhã, aquele tanto de lotado, os cursos aqui. Hoje, esse culto lotado aqui, meus irmãos, nós precisamos lembrar que nós temos uma agenda como igreja. As nossas células, meu irmão, os nossos cursos, os nossos cultos, eles existem porque Jesus estabeleceu a igreja, e a igreja precisa se reunir. Isso é uma agenda do céu, meu irmão. Isso é uma agenda do céu. O culto não é mais culto porque veio pouca gente ou porque veio muita gente. Mas a nossa agenda reflete o nosso coração. A nossa prioridade reflete o nosso coração. A terceira pergunta e sobre a agenda, nós temos outras questões, como o tempo de oração pessoal, como as questões de leitura bíblica. Os irmãos entendem, mas eu preciso avançar. A terceira pergunta que eu quero fazer, ela é muito, muito importante. Como estão os relacionamentos, o tratamento das pessoas dentro do seu ciclo familiar? Como você conversa dentro da sua casa, com seus filhos, com sua esposa, com seu marido? Isso reflete o quanto a sua casa está sendo edificada em fé. E eu não estou falando nem de palavrão, não, porque isso aí eu já estou contando que isso não faz parte do seu vocabulário, meu irmão. Mas eu estou falando de gentileza. Eu estou falando de cortesia. Eu estou falando de ajuda mútua. Eu estou falando de você tirar o traseirão lá do sofá para servir um ao outro. Para cuidar um do outro. Para sair do seu lugar e dizer assim, olha, o que eu posso fazer para te ajudar?
Não tem ninguém que você pode servir melhor do que a sua casa, meu irmão. Já foi o tempo em que nós achávamos, as mulheres aqui da nossa igreja fazem um curso onde elas aprendem o básico do básico. O melhor da sua casa é para a sua família, não é para visita, não. Você lá na empresa é uma gentileza, é uma cortesia. Você lá com seus clientes parece uma seda, mas dentro de casa, aqueles que merecem o seu melhor estão recebendo o que de você? E a quarta e última pergunta: como você tem olhado a vida dos necessitados que batem à sua porta? Aqueles que precisam de uma comida, aqueles que precisam de um socorro, aqueles que precisam de uma carona para o posto de saúde, aqueles que precisam de um acompanhante no hospital, aqueles que precisam de uma roupa, de um cobertor. Não estamos agora no período do inverno, mas daqui a pouco a nossa cidade ela é cruel em relação ao frio. Nós precisamos de avaliar o nosso coração também em relação àqueles que precisam da nossa ajuda. A família, ela é um lugar onde os princípios são martelados e afinados na bigorna da vida diária. Essa é uma frase de Charles Swindoll. E ele diz isso. Eu não sei se você... Eu queria ter conseguido trazer uma bigorna. Vocês sabem o que é uma bigorna? Né? Eu me lembro da minha infância, tinha um irmão lá da... A Papaléguas tem a bigorna, desenho animado, né? Mas eu me lembro que lá em Manhuaçu, aliás, quando eu era criança pequena lá em Manhuaçu, melhor eu falar a frase direito, tinha um irmão que tinha uma sapataria. E aquela sapataria artesanal de fazer bota, botina mesmo, o pessoal que trabalhava na roça, os operários. E ele tinha as bigornas, onde ele martelava o couro das botinas. Aquelas peças de ferro. Pá, pá, pá. E a palavra de Charles Swindoll diz assim: a família é um lugar onde os princípios são martelados e afinados na bigorna da vida diária. É dentro da sua casa. É dentro da sua casa que são construídos os principais valores do seu coração. E é lá que o Senhor trata você, para que você seja mais parecido com Ele. É dentro da sua casa, meu irmão. Nossa casa é onde a transformação é praticada. Não é em nossas reuniões, nos nossos cultos, que nós precisamos experimentar o maior poder de Deus, os milagres. Depois que nós deixamos os nossos cultos, é que nós precisamos ser a manifestação do poder de Deus, meu irmão. Quando nós vamos para as nossas casas, quando nós vamos para o nosso trabalho, quando nós vamos para as ruas, é que nós somos moldados e tratados para revelar o caráter transformador de Deus em nossas vidas. Mas nós podemos avançar até o Salmo até a segunda parte do versículo 1 do Salmo 127, que ele diz assim: se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando estão dormindo. Se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. Não adianta trabalhar demais. Meus irmãos, um ditado popular diz assim: Deus ajuda quem cedo madruga. Amém, né, Amós? Os feirantes, tudo rico, os vigia, tudo rico. Os enfermeiros madrugando, tudo rico, né? Quem trabalha de madrugada, Deus ajuda. Gente, isso não é bíblico. É quase bíblico, né? Como dizia meu avô, né?
Isso assim está na Bíblia. Eu vou, isso não estava na Bíblia não, mas não está, mas devia de estar. Né? Meus irmãos, trabalhar é bíblico. Trabalhar é bíblico, nós temos que trabalhar mesmo. Nós temos que pegar pesado. Tem uma coisa horrorosa, é o homem preguiçoso. Preguiça não tem espaço na vida de um servo de Deus. Amém, meus irmãos? A palavra de Deus fala assim: vai ter com a formiga preguiçoso. Nós não podemos ter espaço para preguiça. Porém, meus irmãos, o texto nos alerta a uma realidade. Se você não tem o Senhor no controle da sua vida, não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo, deitando tarde, pois é Deus quem dá o sustento a quem Ele ama, até quando está dormindo. Sabe o que isso significa, meu irmão? Significa que você pode deitar e dormir em paz, porque o Senhor luta por você. Você chegou em casa cansado do seu trabalho, você não precisa ficar preocupado se alguém está te roubando, não, meu irmão. Você tem um guarda sobre a sua vida. Você tem um guarda vigiando a sua casa, vigiando os seus bens. Você tem um guarda vigiando o seu trabalho. Você tem alguém, eu fui demitido. Não se preocupe, meu irmão, o Senhor tem algo melhor para você. O Senhor está tratando alguma coisa no seu coração, na sua vida. Submeta o seu tratamento no Senhor, porque Ele vai te colocar em lugares altos. Está difícil lá no seu negócio? Entrega para o Senhor, meu irmão. Fala assim: Senhor, o Senhor sabe que esse negócio é seu. Não adianta eu trabalhar demais se o Senhor não estiver nesse negócio. Eu quero trabalhar demais, mas quero que o Senhor esteja nesse negócio. Eu quero chegar na minha casa, cansado de trabalhar, deitar e dormir, porque quando eu estou dormindo, o Senhor trabalha para mim. É o que a palavra está nos ensinando, meu irmão. Mas sabe o que acontece? A falta de confiança em Deus pode ser um pecado de quem trabalha demais. Você está entendendo? O problema não é trabalhar demais. O problema é você trabalhar demais porque você não confia que o Senhor está trabalhando por você. Outra coisa é que muitas pessoas trabalham demais porque não conhecem uma palavra, e aqui vai mais uma vez uma exortação sobre os cursos de finanças bíblicas. Nós precisamos aprender uma palavra-chave na vida de um cristão em relação às finanças: contentamento. Ser feliz com aquilo que você tem e não achar que você vai ser feliz só quando você tiver. A sua felicidade não está no que você vai ter, meu irmão, mas está naquilo que você já tem. Naquilo que você já tem. E você já tem o Senhor que é pleno na sua vida. A outra coisa que nós precisamos observar, que o excesso de trabalho, para muitos, tem sido uma fuga para não se envolver com a rotina, com a vida da sua casa, da sua família. Uma vez uma pessoa me disse assim: a pior hora do meu dia é 18 horas, quando eu tenho que sair do emprego e ir para casa, porque a minha casa é um inferno. Por isso eu enrolo, para não ter que voltar para casa. Sabe, meu irmão, Mateus 6, 25 a 26 diz assim, será que nós podemos ler juntos esse versículo, por favor? Portanto eu digo... Não é a vida mais importante? Observem as aves do céu. Esse texto é interessante, porque ele traz para nós uma exortação sobre o contentamento. Não se preocupem com aquilo que você tem que comer, com o que você tem que beber, com o que você tem que vestir. Se Deus cuida das aves, das plantas, Ele não vai deixar você passar necessidade. Se você vier lendo o texto, mais embaixo vai falar assim: portanto, busquem primeiro as coisas de Deus. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aí, a gente
muda o versículo e fala assim: e todas as demais coisas. O texto não fala das demais coisas, ele fala essas coisas. Quais são essas coisas? O que comer, o que beber e o que vestir. E você está querendo que Deus te dê todas as demais coisas, cobrando Deus uma promessa que Ele não te fez. Contentamento. Nós precisamos aprender a ser gratos, meus irmãos. A ser gratos com aquilo que Deus tem nos dado. O compromisso de Deus não é em trocar seu iPhone. O compromisso de Deus é sustentar você e sua família com dignidade e honra, através de um trabalho que Ele te dá, da força que Ele te dá, da igreja que Ele te colocou, dos irmãos juntos. Nós temos aprendido, meus irmãos, que existem muitos níveis de relacionamento com Deus. Muitos procuram Deus somente quando tem necessidades. E vão andando nessa vida de Deus, eu preciso, Deus me dá. E Deus socorre, Deus dá. Mas às vezes você não percebeu que você tem só buscado a Deus quando você precisa. E você não entendeu por que você está sempre precisando. Você está sempre precisando, meu irmão, é porque você não dá outra opção ao Senhor. Porque você só lembra dele quando a necessidade bate na sua porta. Mas quando você amadurece na fé, você dá mais um passo e você começa a buscar a Deus antes da necessidade. E Deus começa a prover sobre a sua vida, porque você o busca sem precisar dele, mas porque você ama ele. Mas o terceiro nível de maturidade é quando você para de querer a opinião de Deus ou a necessidade ou que Deus supra a sua necessidade, mas você entende que é hora de entregar o controle total da sua vida ao Senhor. E quando você fala: Deus, eu não dou conta mais. Deus, está difícil demais. Senhor, eu não quero mais ficar correndo atrás de bênção, correndo atrás de uma coisa ou de outra coisa. Eu preciso do Senhor. E você encontra Mateus 11, 28, que diz assim: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Todos nós queremos que Deus carregue os nossos fardos pesados. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Eu estava pensando nesse texto essa semana, Vitor. Pensando assim: poxa, eu estou lá com meu fardo pesado, sobrecarregado, e Deus fala assim: venham a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu pensei, eu entregando o fardo pesado assim para Deus, e Deus falando assim: peraí, eu não quero o fardo não, eu quero você. Eu não vou carregar o seu fardo, eu vou carregar você junto com ele. Mas sabe, Bárbara, muitos de nós queremos entregar o fardo para Deus, mas não queremos nos entregar para Ele. Porque se Ele nos carregar no colo, Ele vai nos levar para onde a gente quer ir. E a gente não quer que Ele defina onde a gente quer ir. A gente quer definir até o que Deus vai carregar. Sabe, meu irmão, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Entrega o seu fardo, mas entrega você junto com o seu fardo. Ele não quer dar alívio para o seu fardo, não, ele quer dar alívio para você. E o texto continua dizendo no versículo 3 do Salmo 127, os filhos são um presente do Senhor, eles são uma verdadeira bênção. Os filhos são um presente do Senhor, eles são uma verdadeira bênção. Meu irmão, preste atenção uma coisa. Os filhos são um presente que recebemos, mas eles também são um legado que entregamos. Quanto legado, hein, Douglas? Hein, Janaína? É muito legado na sua casa, hein?
Família recorde da igreja. Aljava cheia de flecha, né? 5 meninos, né? Eita família animada. Meu irmão, eu quero que você olhe para esse texto e perceba que quando você enxerga que os nossos filhos são um presente que Deus nos dá, você fala, nossa, mas Deus está me dando uma coisa tão linda. Filhos são bênção na minha vida. Mas, meu irmão, os filhos não são bênção na sua vida para você. Eles são bênção na sua vida, mas são bênção além de você. Eles são uma transferência do amor de Deus através de você para as próximas gerações. Eles são um transporte do legado desse amor para as gerações vindouras, para seus filhos, para seus netos. Sabe, essa palavra presente, em alguma tradução, ela também quer dizer os seus filhos são uma herança. Algumas outras traduções, eu estive olhando algo no original que fala sobre legado. Existe também essa intenção de entender que os filhos são um legado que o Senhor nos entrega. E quando nós entendemos essa responsabilidade, nós entendemos que as próximas gerações estão ligadas às nossas atitudes hoje, ao nosso comportamento hoje, à nossa vida hoje. E é papel da família ser uma inspiração para essa próxima geração. É papel da igreja ser uma inspiração para essa próxima geração. E quando nós enxergamos que somos uma igreja da família? E quando nós olhamos que somos uma igreja, se papel da família, papel da igreja da família, deve ser responsabilidade dobrada, né? Deve ser uma missão dobrada. Deve ser uma missão ainda maior. E eu quero que você olhe para essa responsabilidade como igreja da família, como igreja, como nossas casas, que eu e você temos uma responsabilidade, não só com os nossos filhos, com o meu filho, com o seu filho, nós temos responsabilidade com a próxima geração, meu irmão. Eu queria que você pensasse comigo a respeito das crianças da nossa igreja. Nós temos recebido um número de crianças no nosso meio, que os pais não estão vindo com elas. A nossa igreja, ela tem essa característica de, como igreja da família, ela tem essa característica de ser uma igreja cuidadosa em relação a termos a família perto. Mas quantas crianças nem família para ficar perto tem? E quando uma criança não conhece o seu pai, ou às vezes pior, conhece, mas o pai não dá a mínima para ela, como ela vai reconhecer o amor de Deus como pai? Através de nós, a igreja do Senhor. Através de mim, através de você, que somos a igreja do Senhor. É uma responsabilidade que nós temos, e nós temos que olhar para essas crianças, para o nosso ministério com as crianças, com um coração apaixonado. Eu tenho começado a ouvir algo no nosso meio, que tem dado umas cutucadas aqui no meu coração. Eu tenho ouvido algumas famílias da nossa igreja começarem a falar sobre adoção. Sobre um coração apontado para o acolhimento das crianças que estão abandonadas. Das crianças que precisam do amor de Deus, assim como os nossos filhos biológicos. E eu creio que Deus vai tocar na igreja brasileira, para ela mudar a história de muitas crianças. De muitas crianças. Quem sabe, né, Douglas? Né?
Não é por falta de espaço, né? Versículo 4. Os filhos que o homem tem na sua mocidade são como flecha nas mãos de um soldado. E quando eu olho para essa expressão flecha, eu acho que o peso do legado fica ainda, Marli, mais incrível, porque a flecha é um tipo de arma que é usado para atingir a longas distâncias. Nossos filhos chegarão em lugares que nós não chegamos. Nossos filhos viverão do Senhor experiências que nós nem conseguimos imaginar. Nossos filhos viverão e experimentarão através de serem lançados como flechas, milagres e maravilhas que nós só ouvimos falar. Comece a declarar sobre a vida dos seus filhos que eles são como flechas, que eles vão mais longe que você, que eles vão experimentar mais que você, que eles vão conhecer a Deus de maneira mais profunda que você, que eles experimentarão vitórias muito maiores do que você pode experimentar, meu irmão. Nossos filhos são para ser lançados. E famílias centradas em Cristo resistem aos desafios da vida. Salmo 127, versículo 5 diz: Feliz é o homem que tem muitas dessas flechas. Ele não será derrotado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Eu estava lendo sobre essa questão do tribunal no contexto do texto do salmista. Nas cidades muradas daquele tempo, era muito comum os líderes da cidade se reunirem no portão da cidade como uma espécie de tribunal de conciliação. Eu estava lendo alguns dados históricos e ali dizia que a entrada da cidade era um lugar de comércio intenso. Era um lugar onde os viajantes, os caixeiros viajantes, os carreteiros traziam suas mercadorias e ali os negócios eram feitos. Moedas eram... a introdução das moedas estava começando naquele contexto. Metais preciosos, armas eram compradas, negociadas naquelas portas. Mas aonde existe um grande comércio, existem também muitas divergências. Aonde existem grandes negócios, existem também pessoas desonestas. E ali aconteciam muitas brigas por causa de desonestidade. Ali aconteciam muitas brigas e muitas pessoas criavam inimizades umas com as outras. Daí a necessidade da existência de um tribunal na porta das cidades para fazer justiça quanto à divergência dos inimigos. Sabe, meu irmão, nós estamos num mundo onde muitas propostas têm sido feitas sobre as nossas famílias. Aonde muitos chegam e oferecem seus negócios, suas oportunidades, oferecem grandes coisas que nós nunca vimos. E no fundo, estamos sendo roubados, enganados, estamos deixando nossas muralhas receberem, nossas famílias, abrindo espaço para o inimigo nos defraudar, nos roubar, nos trair, nos enganar. Existem muitos inimigos batendo à porta da nossa casa, muitas propostas. E eu quero dizer que, talvez sem medo de errar, nossos filhos são os que mais têm recebido propostas atualmente. Propostas de todos os tipos os assediam,
no dia a dia de suas vidas, seja no ambiente físico, seja no ambiente virtual. Propostas de todo tipo querendo roubar nossos filhos do Senhor e de nós. Sabe, a fé começa em casa. E nós precisamos nos posicionarmos como uma família de fé, quando o dia difícil chega. Ontem eu estava conversando, anteontem eu acho, sexta-feira, eu estava indo embora aqui do culto, conversando com a Verônica e com o Dan dentro do carro, e eu estava falando, eu já tomei decisões erradas que atrasaram a minha vida. Por quê? Por causa do medo de confiar que Deus ia fazer por mim. No início do nosso casamento, nós mudamos para Belo Horizonte. No ano de 92 nós nos casamos, 6 meses depois nos mudamos para cá. 2 anos depois, nosso primeiro filho nasceu. E eu fiquei muito assustado com algumas demandas financeiras, tendo um filho em casa, 2 cirurgias, as despesas do nascimento. E eu estava aqui, começando a minha vida no ministério, e eu tinha deixado para trás os negócios que a minha família sempre trabalhou com negócios, com empresas, e eu peguei minha esposa e meu filho e fomos embora. 6 anos depois, o Senhor me capturou de novo e disse: vamos começar de novo. E eu não estava mais rico do que eu estava 6 anos antes, eu não estava mais não tinha uma proposta mais segura, nem um emprego melhor. Eu só tinha um coração mais obediente. Eu não sei há quanto tempo você está teimando com Deus. No meu caso, foram 6 anos de atraso, talvez 5, 6 anos. Talvez você esteja teimando com Deus há menos tempo ou há muito mais tempo do que eu. Mas há 22 anos atrás, eu desisti de lutar contra a vontade de Deus e resolvi encarar com fé o medo. Não há famílias livres de problemas. Não há família livre de tempestades. Não há família livres de propostas, de ataques do inimigo. Não há famílias que não passem por momentos em que parece que Deus esqueceu de nós. Mas Mateus 7 diz assim no 24: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu, porque ela tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não a pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda. Nas 2 casas haviam homens
construíram. Haviam casas que foram construídas. Havia chuva. Nas duas casas houve ventania. Nas duas casas houve transbordamento do rio. Nas duas casas houve um fenômeno da natureza que bateu contra ela. Em ambas as casas haviam dificuldades, sofrimentos, lutas, problemas, dores. Mas a diferença das casas era onde estavam alicerçadas, aonde estavam firmadas. Ah, você é crente, está passando por problema, meu irmão. O problema vai acontecer na vida do crente e na vida do não crente, na vida do fiel e na vida do infiel. A diferença não é nem o medo que você tem diante da tempestade terrível. A diferença é se esse medo te paralisa ou não. A diferença é como você reage quando o dia mal chega. Como você enfrenta aquilo que chegou sobre a sua vida. A sua fé está firmada na rocha ou na areia, meu irmão? Eu vim para Belo Horizonte 22 anos atrás, 8 anos depois que eu estava aqui. O dia mal chegou de novo. O dia mal bateu à minha porta. Problemas graves, dificuldades vieram sobre a minha família, sobre a minha casa. E a primeira coisa que passou pelo meu coração, eu preciso voltar. Uma vez eu contei um exemplo aqui. Eu nem sei se isso é verdade. Eu ouvi isso de uma pessoa assim, da roça, não sei se é verdade. Uma pessoa que eu digo assim, não era nada de estudo, é experiência de vida. Que a minha mãe, ela ia dirigindo, ela tinha um fusquinha, ela tinha buscado a gente na escola e ela estava indo numa estradinha assim de terra e vinha uma galinha passando, correndo, e essa galinha estava quase terminando de atravessar a rua quando ela assustou com a minha mãe o carro e ela voltou e foi atropelada. E era uma casinha muito simples. A minha mãe parou o carro, foi lá, comprou a galinha da mulher, porque ela ficou muito constrangida de ter matado a galinha na casa da senhora. E a senhora falou assim: a galinha é assim mesmo, toda vez que assusta, corre para o lado do ninho. Eu não sei se é verdade, mas aquela imagem ficou guardada no meu coração. Quando a gente assusta, a gente corre para o lugar de segurança pessoal. A gente acha que ir para correr para casa, no meu caso, correr para os negócios, correr para a segurança financeira, correr... Meu irmão, nós precisamos olhar para os problemas e dizer assim: problema, eu sei onde meu fundamento está. Eu sei aonde a minha fé é firmada. Eu sei em quem eu creio. E eu estou bem certo que Ele é poderoso. Oito anos haviam se passado. E nós sabíamos que a solução que nós havíamos escolhido antes não era a solução que Deus tinha para nós. E Deus nos trouxe para essa igreja. E eu quero dizer para você, meu irmão, que Deus tem para você uma solução que talvez você não esteja enxergando. Porque você está olhando em volta de você, mas você precisa olhar para a rocha em que você está firmado. E se os seus pés não estão firmados na rocha, é hora de você tomar uma decisão na sua vida. A decisão de que o Senhor está com você no colo. E é Ele quem manda na sua família.
Se você que está aqui nessa noite entende que você precisa entregar tudo isso que está no seu coração, esse sofrimento, essa angústia, se você precisa entregar ao Senhor as suas dúvidas, e você quer fazer essa oração agora, entregando tudo ao Senhor, fica de pé que nós vamos orar agora.